graças a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos nesta noite para adorarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Gostaria de convidar os irmãos para um momento de oração, para podermos falar com Deus, para buscarmos a Tua presença neste momento. Pai, Tu és poderoso, grande é o Senhor. Vamos orar, irmãos. Vamos falar com Deus. Vamos buscar a presença do Senhor, apresentar ao Senhor as nossas necessidades, as nossas questões, apresentar ao Senhor os irmãos enfermos, os irmãos necessitados, aqueles que estão porventura desempregados, enfermos. Nós precisamos lembrar de cada um e apresentar ao Senhor. Por sua cabeça, vamos falar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Santo, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Senhor, como é bom estarmos aqui na Tua presença, para louvar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome. Pai, que esta noite seja uma noite de renovo, uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de renovação de votos, ó Pai, nos servir ao Senhor. Que seja, Senhor, esta noite uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de salvação, uma noite de transformação, uma noite que o Senhor irá tocar em nossos corações, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, alegrar o coração daquele que possa estar de alguma forma entristecido, daquele que de alguma forma possa estar, Senhor, desanimado. O Senhor possa vir animar, o Senhor possa vir, Senhor, restaurar os ânimos, ó Pai. O Senhor possa vir fazer com que voltemos ao primeiro amor, ó Pai. Ó Deus, que esta noite seja uma noite em que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, receber, Senhor, o sacrifício que nós trazemos ao Senhor, o nosso culto com inteligência, com sabedoria, ó Pai, com entendimento. Pai de amor e bondade, recebe-nos na Tua presença por misericórdia. Ó Pai, se alguém adentrar a estas portas e ainda não tenha tido um encontro com o Senhor, que seja, ó Deus, uma noite de salvação, que seja uma noite de transformação, ó Pai, que seja, ó Deus, uma noite da qual seja marcada em nossas vidas, uma palavra que o Senhor possa mandar aos nossos corações, com que fique marcado, Senhor, este dia na nossa mente, uma noite memorável diante do Senhor, ó Pai, porque quando o Senhor está presente, quando o Senhor está falando, tudo é grandioso, é memorável, é agradável aos ouvidos de ouvir, ó Pai, e ao coração de seguir, ó Pai. Ó Deus, abençoe cada um nesta noite, cada alma que está se apresentando diante do Senhor nesta noite. Que o Senhor possa alcançar os enfermos, curar, Senhor, os oprimidos, aliviar, Senhor, a carga do cansado. Que esta noite seja uma noite de bênção. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus por este momento. Vou convidar os irmãos para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor, que se encontra lá em Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, nós vamos ler até o versículo 33. Efésios capítulo 5, foi tema do nosso estudo hoje da Escola Bíblica Dominical, foi uma bênção, e nós vamos aqui, com a graça de Deus, fazer essa leitura para a memória nossa, para nós entendermos sobre o amor, sobre o serviço, sobre a união e sobre o valor familiar. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, nós vamos ler a palavra do Senhor. Os irmãos podem acompanhar isso com as Bíblias ou na projeção, mas não deixem de acompanhar e de ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Amém, irmãos? Graças a Deus por esse momento, por essa leitura, e que nós possamos, neste momento, adentrar na presença do Senhor em louvor. Vamos adorar ao Senhor. Vamos abrir a nossa boca com o coração cheio de alegria para adorar ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda a glória, de todo o louvor e de toda a majestade. Louvemos ao Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Mais um dia que o Senhor fez para estarmos aqui para louvarmos e agradecermos ao nome dele. Amém? Vamos estar cantando aqui hoje o quão Ele é maravilhoso, falando da sua bondade, né? Para Ele criar em nós um coração puro e que Ele venha reinar em nós. Amém? Louve ao Senhor com alegria neste momento. Aleluia. Deus maravilhoso, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Quão famoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão famoso
Desce
Abençoa os professores, a tia Samara, a tia Kézia, que o Senhor possa dar a eles, Senhor, a sabedoria para instruir os nossos pequenos, ó Pai. Revela ao coração delas a Tua palavra, para que essas crianças possam sair daqui alimentadas, conhecendo o desejo do Senhor sobre a vida delas, ó Pai. É a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, os nossos pequenos já estarão indo para as suas salas. Nós vamos continuar adorando e servindo ao nosso Deus maravilhoso. Olha quanta criança. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos felizes. A nossa irmã Joelma está nos visitando, irmão Eli. Prazer recebê-lo, Eli. A Sara, né, já foi para a salinha. Um prazer recebê-los aqui. Convidados do nosso irmão Marconi. Um prazer tê-los aqui, viu? Estão na casa do Senhor. Sejam muito bem-vindos. E dá um oi aí pro seu irmão, mostra os seus lindos dentes, cumprimente os nossos irmãos que estão conosco, Deus abençoe. Cumprimente o seu irmão que está do seu lado. Nós estamos na casa do Senhor, na casa do Senhor é lugar de alegria, é lugar de estarmos contentes, de estarmos felizes, né? Com o coração cheio de alegria. Parece que o Senhor quer falar conosco sobre renovo, né? Sobre renovar, né? E o tema da nossa mensagem hoje é renovando os votos. Olha o spoiler. E o louvor já estava ali de igual modo com essa linha, como o Senhor vai certamente falar aos nossos corações daqui a pouco. Louvado seja o Senhor. Irmãos, neste momento nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor, para que tudo isso que você está vendo organizado, tudo no lugar, graças a Deus, só acontece por causa dos recursos dos irmãos. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem atendido o nosso pedido, e nós temos conseguido caminhar, né? Nós temos que caminhar, estamos caminhando, somos gratos a Deus por isso. Então vamos orar, e logo depois nós podemos servir ao Senhor de forma digital ou de forma física, como os irmãos desejarem, e assim nós vamos servindo ao nosso Deus. Falemos com o Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, por mais uma vez nós te agradecemos
por este momento da qual nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a boa manutenção da tua casa. Pai querido, Deus bondoso, eu peço que o Senhor venha derramar bênçãos sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, prosperidade sobre a vida deles, prosperidade espiritual, Pai, e material também. Guarda os teus irmãos em tudo que eles forem fazer. Senhor, prospera os teus caminhos, abençoa grandemente a vida dos meus irmãos, Senhor, em todas as áreas das suas vidas, ó Pai. Ó Deus de maravilha e poder, neste momento nós estaremos servindo ao Senhor com os nossos recursos, em gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Sirvamos ao Senhor, irmãos, com alegria no coração. Graças a Deus por este momento em que nós podemos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos para a leitura da palavra de Deus. Gostaria de convidar os irmãos para que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, lá no capítulo 2. Nós vamos meditar na palavra do Senhor na primeira carta às 7 igrejas. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Apocalipse, o livro da revelação das últimas coisas, a primeira carta à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, nós vamos meditar na palavra do Senhor, que diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, este diz aquele que tem que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto: odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Que tem ouvidos e ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-te-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém, irmãos? Sobre essa leitura, eu peço que os irmãos estejam com o coração bem aberto, com os olhos, com os ouvidos bem atinados, para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, renovando os votos, voltando ao primeiro amor. O desafio nosso nesta noite, irmãos, é trazer ao coração dos irmãos uma palavra de renovo, uma palavra de recomeço. A nossa vida é um eterno recomeço,
mas nós temos que entender qual é o plano de Deus, o desejo do Senhor. Nós vemos quando Jesus revelando a João essa carta, essas palavras, quando ele manda escrever a primeira carta às 7 igrejas, ele fala um pouco da igreja de Éfeso, ele glorifica ela um pouco, mas em um momento ele diz: tenho contra ti que voltes ao primeiro amor. Versículo 4: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E nós vamos falar um pouco desse primeiro amor. O primeiro amor, irmãos. Nós sabemos que tudo que é o começo, tudo que está no começo é bom, é gostoso, é agradável. Nós não medimos esforços para fazer nada. A Maninha não está aqui, está assim. Quando nós começamos a namorar, né? Eu morava lá em Orlândia, lá do outro lado, né? 45, 50 quilômetros daqui. Pegava um ônibus, ficava esperando para vir ver ela, né? Com o maior amor do mundo, o primeiro amor. Só que se a gente não se cuidar, irmãos, isso vai esfriando, vai ficando mais difícil, vai ficando mais pesado, qualquer coisa já irrita, não é mais tão leve, não é mais tão suave. A gente vai envelhecendo o amor, e o amor não pode envelhecer. E eu não estou falando só do casamento, mas eu estou falando do servir ao Senhor. O nosso servir ao Senhor, irmãos, não pode ir envelhecendo. O Senhor chama a igreja de Éfeso para voltar ao primeiro amor. Ela tinha grandes qualidades, mas ela estava já perdendo o seu primeiro amor, já estava cansando a caminhada, já estava cansando de andar nos caminhos do Senhor, já estava cansando de servir ao Senhor, estava ficando pesado. Está chovendo? Vamos ficar em casa. Está um pouco difícil, então vamos deixar um pouco, depois a gente volta a servir ao Senhor, porque agora está difícil. O amor vai esfriando. Isso estava acontecendo com a igreja de Éfeso, e o Senhor chama um despertar, o Senhor chama para um renovo. Eu tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, breve virei a ti, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Veja que há uma sentença. Nós sabemos que hoje, né, voltando para o casamento, nós vemos que acontecem muitos divórcios, porque o casamento vai, né, começa naquela alegria. A esposa fala assim: não tem arroz. Ele fala: glória a Deus. Não tem dinheiro para pagar a conta no final do mês. A mulher fala: Deus vai dar um jeito. Passa 5 anos. O que você fez com o dinheiro que você não pagou? Né? A coisa vai mudando, vai ficando um pouco mais pesado, vai ficando um pouco mais estressante, né? O marido esquece o sapato no meio da sala, já é um problema, o mundo está acabando. É só um sapato, mas é porque foi desgastando. O primeiro amor foi ficando para trás, os anos foi engolindo aquele amor maravilhoso, e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Qualquer coisinha é uma coisona. Na obra de Deus não é diferente. Nós sabemos que não são só rosas. Nós sabemos que servir ao Senhor não é só como um passeio no parque. Tem dias maravilhosos e tem dias difíceis. Tem dias de enfermidade, tem dias de dificuldade, tem dias de falta de recursos, tem dias de falta de saúde, tem dias que você não está tão bem, tem dias que você está muito bem. Nós sabemos que nós não podemos deixar esse primeiro amor esfriar, nós não podemos deixar os nossos votos que nós fizemos. Se eu pedir para vocês lembrarem, todos vocês vão lembrar o dia que vocês levantaram a mão e aceitaram a Cristo, o dia que você decidiu servir ao Senhor, o dia que você encontrou o Evangelho e aquela palavra veio como um trem que está em alta velocidade, choca com outro trem, num trilho de ferroviário e vai ter bum. Foi assim, não foi com você? Foi assim comigo. Quando eu encontrei Jesus, quando eu abri o coração para Jesus, eu era tão jovem, mas eu lembro como se fosse hoje. O meu coração se encheu de alegria e eu não dormi aquela noite. Eu fiquei a noite inteira acordado. Que noite maravilhosa, eu não queria que acabasse.
aquela noite, um dia que eu encontrei o Senhor. Só que se nós não estivermos atentos, o amor vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Alguém aqui já viu uma fogueira? Todo mundo acho que já viu uma fogueira, né? Você pega um pedaço do braseiro ali, um pedaço da madeira que está queimando e tira do fogo, coloca do lado. O que vai acontecer, irmãos? Ele vai escurecendo, ele vai deixando de brilhar, daqui a pouco ele está apagado. O Senhor chama a igreja de Éfeso para voltar para o braseiro, para voltar para o primeiro amor, para renovar os votos diante do Senhor, para que as coisas não sejam mais difíceis, para que as coisas não sejam mais problemáticas. O filho está doente, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. O marido perdeu o emprego, e agora? Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar o Senhor. Esse é o coração renovado, irmãos. Quando envelheceu o amor, quando o amor esfriou, você não pensa mais assim: e agora? O que nós vamos fazer? Por que você foi perder esse emprego? O que você, já sei que você fez alguma coisa errada lá, porque o amor foi esfriando. Eu estava na igreja e o pastor falou um negócio lá que não me agradou tanto, não vou mais lá, porque o amor está fraquinho, está longe, né? Está envelhecido, está enfraquecido, está longe, está distante, está envelhecido, está fraco. O primeiro amor foi ficando para trás, foi ficando distante, e quando vai ficando distante, é tudo mais difícil. É difícil de fazer, é difícil de agir, é difícil de administrar a nossa vida, o nosso servir ao Senhor. A maioria dos irmãos aqui, né, teve uma vida amorosa, casou, né, namorou. Como é que era o começo do namoro? Todos nós vamos lembrar, né, do começo do namoro. Minha mãe estava na sala, na cozinha, fazendo comida, e eu estava lá na sala falando com a maninha no telefone. E ela falou: pai, já acabou? Já desligou? Eu falei: não, eu estou conversando aí. Mas não estou ouvindo, não sabe o que está. Domingo está chegando baixinho, não é? Se a gente deixar esse amor maravilhoso esfriar, a gente começa a fazer o quê? Gritar, falar alto, né? Porque agora está longe. Nós só gritamos com quem está longe. Assim também é na obra do Senhor, no serviço do Senhor, irmãos. Quando nós vamos ficando distante de Deus, nós temos que gritar, porque parece que Deus não está ouvindo, porque Deus está longe. Não é Ele que está longe, mas é nós que nos distanciamos. Volte ao primeiro amor, volte aonde você estava. O amor é algo maravilhoso, mas é um amor quente, um amor aquecido, um amor cheio de desejo de estar junto, de estar servindo, de estar fazendo, né? De estar ali diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, na tua obra, faz de mim, Senhor, um vaso nas tuas mãos, porque eu estou cheio de amor, cheio de amor. Nós sabemos, amados, que a vida não é tão fácil. Nós sabemos que a vida do casal não é tão fácil, a vida do relacionamento entre pais e filhos não é sempre 100% maravilhoso. Tem tempos bons e tem tempos um pouco difíceis, mas se nós olharmos só para os momentos difíceis, se nós deixarmos esse amor esfriar, nós vamos ser sempre aquele que tem palavras duras para dizer. Seja o relacionamento pastor-irmão, seja o teu relacionamento irmão-irmão, esposa, pai e filho, e por aí vai. Nós não podemos deixar o amor esfriar. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Nós temos que voltar aos primeiros passos que nós demos, a primeira alegria que nós tínhamos quando éramos jovens. Nós vamos em tal lugar, nós vamos jogar bola lá em tal lugar. Como que nós vamos? De pé. Quanto nós vamos andar? Nós vamos andar 5 km, 15 km, e nós íamos correndo, cantando, e chegava lá e ainda tinha ânimo para brincar, para jogar bola. Só que isso nós vamos cansando, nós vamos ficando mais velhos, nós vamos perdendo aquele ânimo que nós tínhamos. No amor, nós não podemos deixar isso acontecer. No serviço do Senhor, nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que estar como no primeiro amor,
renovados, cheios de esperança, cheios de alegria, cheios de disposição para fazer a obra do Senhor, cheios de vontade, de desejo de estar ali para servir ao Senhor. Mas quando? Quando está tudo bem? Não, quando está tudo bem, quando não está tudo bem, quando está tudo mal, não tem problema. Eu amo o Senhor, eu amo a obra do Senhor, eu continuarei fazendo aquilo que eu fui chamado, servindo na posição em que eu fui chamado. Mensagem do domingo anterior. Irmãos, nós temos que renovar os nossos votos. Nós estávamos vendo os louvores e era de renovo, era de renovação, irmãos. Nós temos que renovar, nós temos que viver o novo. Nós não podemos envelhecer na obra do Senhor. Nós podemos ficar crentes velhos, mas não velhos crentes. Não, nós não podemos envelhecer. Como está a sua fé? Igual quando eu aceitei a Cristo. Assim deve ser, porque senão vai ficando difícil, vai ficando mais pesado, vai ficando mais complicado. Qualquer coisinha é um problema. Mas quando nós estamos todos animados, quando nós estamos dispostos, no casamento, voltando para o casamento, ontem foi o nosso encontro de casais lá na primeira igreja, né? Foi uma bênção, foi legal, foi muito bom, e ali foi falado sobre o renovo dos votos, renovar os votos. Tem hora que a gente tem que lembrar as palavras que nós falamos, lá diante do pastor, diante do, não sei como você casou, de repente diante do padre, mas você fez ali uma aliança com Deus, certamente Deus estava ali, e você fez a aliança, você falou, eu vou estar com você na alegria, na tristeza, na saúde, na enfermidade, na riqueza, na pobreza. Nós fizemos aliança, nós fizemos votos um para o outro. Quando você teve o seu filho, você falou certamente, né? Talvez o seu filho foi apresentado na casa do Senhor, e você falou ali, eu me comprometo a criar o meu filho na presença do Senhor, eu me comprometo a amá-lo quanto ele viver e quanto eu viver. Nós temos que lembrar das palavras que nós falamos, irmãos. Nós temos que renovar os nossos votos, fazer lembrança daquelas palavras que nós fizemos. Seja no dia que nós batizamos, que nós fizemos a nossa profissão de fé, quando nós nos entregamos ao Senhor, nós falamos algumas palavras. Você está querendo se batizar porque realmente você crê em Cristo Jesus? Sim, eu creio em Cristo Jesus, eu quero servir ao Senhor todos os dias da minha vida. E isso nós vamos esquecendo, nós vamos enfraquecendo, nós vamos envelhecendo na fé. E nós não podemos deixar isso acontecer, porque há uma sentença, e a sentença não é boa. Nós vimos o que disse a palavra. Lembra-te depois, versículo 5, Apocalipse 2:5, lembra-te depois de onde caíste, de onde você parou, de onde seu amor esfriou. Talvez quando alguém um dia falou uma palavra que não foi boa para você, ou que alguém talvez te desprezou, ou talvez que na caminhada, em algum momento, você simplesmente deixou de caminhar. Lembra-te desse dia, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O Senhor quer, irmãos, que nós vivamos melhor na sua presença. O Senhor quer que nós vivamos o bom do Senhor, as bênçãos do Senhor, a alegria do Senhor, e não a tristeza, a angústia, os sofrimentos, os problemas que nos acarretaram no passado. Nada disso pode tirar a nossa alegria, a nossa paz, a nossa disposição para servir ao Senhor. Eu quero fazer lembrança, irmãos, eu quero fazer lembrança de um fato, de um fato que da qual acontece lá em Mateus capítulo 26, versículo 48, Mateus 26, 48 até o 50. Nós vamos fazer uma lembrança de um fato que acontece, que quando Jesus estava indo para o martírio, para onde nossos pecados foram perdoados, mas antes disso aconteceu algumas coisas.
né? Judas, o traidor de Jesus, né? Está escrito assim, ó, e o que o traía tinha lhe dado um sinal. A quem? Aqueles que veio prender a ele, dizendo: a quem eu beijar é esse, prendei-o. Ele falou para os guardas. Versículo 49, e logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, o mestre, e beijou-o. E no versículo 50 nós vemos algo maravilhoso. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que vieste? A que viestes? E então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Jesus não permitiu que Judas tirasse a sua alegria e a sua disposição para fazer o que ele veio fazer. Judas era um dos 12. Judas era o mais bem preparado de todos os apóstolos. Era ele que cuidava da bolsa, era ele o tesoureiro, era ele que cuidava das finanças do ministério de Jesus. Mas ele foi o que o traiu. E Jesus simplesmente chama ele de quê? Amigo. Jesus não permitiu que o amor de Jesus fosse esfriado naquele momento, porque o que estava diante dele era a cruz, era a rendição, o perdão dos nossos pecados. Nós não podemos deixar, irmãos, que as coisas da vida, o envelhecer, né, porque nós vamos caminhando, nós estamos sujeitos ao tempo e ao espaço, e o tempo passa para nós, e nós não podemos deixar as coisas que acontecem na nossa vida esfriar o nosso amor. Nós não podemos deixar o nosso amor esfriar, seja para o nosso cônjuge, seja para o nosso filho, seja para a obra do Senhor, seja para o Senhor. Eu já tive o desprazer de aconselhar pessoas que dizem: eu amava tanto a Deus, mas quando aquele familiar meu morreu, por que Deus foi tirado? O meu relacionamento com Deus. Isso é muito triste, irmãos, porque nós sabemos que todos morrem, uns com 1 ano, dias, outros nem nascem, outros com 70, 80, 90, 100 anos, assim é a vida, e nada disso pode nos abalar, nada disso pode esfriar o nosso amor. Ninguém está falando que um ente querido seu vai morrer e você vai fazer festa, de forma alguma, mas isso não pode enfraquecer o nosso amor, nossa disposição no serviço do Senhor. Nós temos que estar com o nosso coração cheio de amor, nós temos que estar com o nosso coração disposto a servir ao Senhor, independente das situações, independente das coisas. Nós temos que perseverar, irmãos. Lá em Mateus ainda, capítulo 24, versículo 13, versículo 12 e 13, o 12 também, né? O Senhor vai dizer assim, ó: e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha só, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se nós estamos achando que agora está difícil, sabemos que as coisas piorarão, ficaram ainda piores. Nós sabemos que essas dificuldades, essas situações que nos deixam tristes muitas das vezes, no trabalho, no relacionamento conjugal, ou até no servir ao Senhor, irmãos, as coisas não acontecem muitas das vezes do jeito que nós queremos ou planejamos. Às vezes você está olhando para um serviço: eu dou tudo para esse serviço, eu amo esse serviço. No outro dia o seu chefe chega lá e ele quer que você não trabalhe mais ali. E aí, eu vou enfraquecer o meu amor para com o Senhor? De forma alguma. Antes eu vou confiar no Senhor. Antes eu vou saber que se veio uma enfermidade, Ele vai me ajudar a superar isso. Se Ele veio o desemprego, Ele vai me ajudar a superar isso. Se veio algum problema que possa afetar a minha vida, eu tenho certeza que Ele vai me ajudar. Meu amor não pode se esfriar. Eu não posso voltar, eu não posso prosseguir com o coração frio, com o amor esfriado. Eu tenho que voltar ao primeiro amor e me aquecer no Senhor e ficar firme diante do Senhor, sabendo que Ele vai me ajudar a perseverar. E quem perseverar
esse vai ficar até o fim. Esse vai ficar, vai ser salvo. Mas desde que permaneça, prevaleça a sua fé, a sua coragem de ficar firme diante do Senhor. Nós sabemos, amados, como eu disse agora há pouco, voltando um pouco para o casamento, se nós não tivermos cuidado, o amor vai esfriando, o tempo vai passando, e nós não temos mais aquele cuidado com o nosso cônjuge, já não temos mais aquele eu te amo, você é importante para mim. Não preciso de falar isso. Preciso sim. Eu preciso renovar esses votos. Eu preciso falar para ela que eu a amo. Eu espero que ela fale para mim também que me ama. O meu filho está lá, eu não preciso falar que eu amo meu filho. Eu já dou comida, já dou roupa, já pago as contas dele. Eu não preciso falar que eu amo. Preciso sim. Eu preciso dizer para ele que ele é importante para mim, para minha filha. Eu preciso dizer para as pessoas que estão próximas a mim. Eu tenho que renovar os votos, irmãos. Nós temos a triste forma de viver, de achar que todos têm que fazer tudo para nós, mas nós não fazemos muito para os outros. Nós queremos que as pessoas sejam bons amigos para conosco, mas nós não perseveramos em ser bons amigos também. Nós sabemos que os relacionamentos é feito com mão dupla, vai e vem, não é? O Senhor quer nos abençoar, Ele quer derramar bênçãos sobre as nossas vidas, mas Ele quer se relacionar conosco. Se nós tivermos para com Ele um coração frio, como que o Senhor vai operar em nossas vidas? Por isso que o Senhor nos chama para um renovo, nos chama para viver uma novidade, irmãos, para viver uma condição diferenciada. Nós vimos agora há pouco Salmo 51, através do louvor. Salmo 51, do versos 10 ao 12, do salmista Davi, né? Ele tinha feito lá um vacilozinho, nós já estudamos sobre isso, e ele escreve esse salmo cheio de alegria no coração, cheio de ânimo no coração. E ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por quê? Porque não estava puro, ele sabia que não estava. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, porque ele sabia que ele havia se desviado dos caminhos do Senhor. Ele sabia que a condição que ele estava precisava de uma reestruturação, ele precisava se reatar com Deus. E no verso 12, ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Nós sabemos, irmãos, que ele havia perdido tudo isso com o ato que ele havia feito. Ele havia pecado Betseba, trazido ela como sua esposa, havia mandado matar Urias, que era o seu marido, e ele havia cometido uma atrocidade. Mas quando ele foi impelido, quando o profeta Natan chega diante dele e fala para ele tudo que ele havia feito, simplesmente ele pede um renovo ao Senhor, se arrepende do seu pecado e clama por um renovo, clama por uma nova esperança, uma nova forma de viver. Do jeito que estava, ele não podia continuar. E nós temos que entender isso. Sabe quem conhece a nossa vida? Só eu e Deus. Só você e Deus. Eu lembro, uma vez eu estava conversando com uma irmã e em uma situação difícil, e ela disse para mim: Eduardo, coração é terra que ninguém vai, só Deus sabe o que eu estou passando. E eu orei para ela, orei por ela, para que o Senhor ajudasse ela naquele momento que ela estava enfrentando. Só você sabe como está o seu relacionamento com Deus. Só você sabe como está a sua vida. E só você sabe o que fazer. Mas a palavra do Senhor nos ensina o que fazer. Lembra-te de onde caíste. Lembra de onde esfriaste. Lembra de onde você parou. De onde você parou de ter aquele ânimo, aquela alegria, aquele desejo de fazer. E volta a fazer as primeiras obras. Porque Ele pode isso. Ele é o Deus que renova as coisas. Ele é aquele Deus que faz de novo, que restaura aquilo que estava envelhecido. É aquele que pega aquele móvel
Esse é o nosso Deus restaurador. Esse é o Deus que ama você, que ama a mim, que quer que nós estejamos de pé diante dele, cheio de ânimo, de alegria, de coragem. Mas como que eu vou conseguir isso? Aí que está o segredo, a parte boa. É só você dar o primeiro passo, que ele faz tudo isso. Esse trabalho é dele, é ele que vai agir, é ele que vai promover tudo isso. Basta só nós querermos que ele opere em nossas vidas. Paulo escrevendo lá na segunda carta dos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, eu amo esse versículo, os irmãos sabem, eu sempre cito ele, mas ali fala também de um renovo, irmãos. Diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O nosso Deus não é Deus de coisas velhas, irmãos. O nosso Deus não é Deus de relacionamento velho. O nosso Deus é Deus de relacionamento novo, restaurado. Ah, mas já faz 40 anos que eu sou crente. Glória a Deus. Mas tem que ser como quando você aceitou a Cristo. Nós não podemos deixar as coisas que nós fazemos envelhecer. Nós não podemos deixar o nosso relacionamento conjugal envelhecer. Nós fizemos 32 anos de casado. E ainda eu ligo para ela e falo que a amo. E ela sabe disso. E ela também faz o mesmo. Porque isso não pode envelhecer. Não pode ficar. É minha esposa, ela já sabe que eu amo ela. Ela foi casada há 32 anos. Ela sabe. Eu falei lá diante do pastor, lá em 1994. Meu Deus. Se não falar isso, eu até esqueço. Nós temos que falar. Nós temos que renovar os votos. Diante do Senhor, irmãos, nós temos que pedir um renovo do Senhor. Nós temos que clamar por um renovo. Senhor, renova o meu espírito, renova o meu ânimo, Senhor, renova a minha esperança, Senhor, restaura a minha vontade de te servir. Não é vergonhoso nós falarmos isso. Nós temos que voltar ao primeiro, porque servir ao Senhor é algo maravilhoso, mas é também algo assustador. Porque se nós não fizermos direito, é melhor não fazer. Se não fizermos o que nós estamos destinados, à eternidade sem Deus. Mas se fizermos e fizermos com excelência, a eternidade com Cristo. Obtemos pela eternidade com Cristo. No livro de Deuteronômio 31, o Senhor fala: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. O Senhor deseja que nós vivamos o novo do Senhor. O Senhor deseja que nós vivamos uma vida com excelência, seja em toda a nossa maneira de viver, irmãos. O mundo tem que ver em nós algo extraordinário que os outros não têm, seja no nosso relacionamento conjugal, seja você lá no seu trabalho, seja lá o que você faça com excelência. Lá no seu casamento, que você seja o melhor esposo do mundo. Eu conheço uma psicóloga e ela fazia treinamento de recrutamento. E ela perguntava, quando era homem, ela falava: como é o seu casamento? Ele falava: minha esposa é terrível. Ela fala: já descarta. Porque a pessoa não fala mal do seu cônjuge, daquele que dorme com ele, daquele que faz a comida para ele. Se ele fala mal dessa pessoa, como é que vai ser esse camarada aqui na igreja? Já descarta. A mulher, como que você lá? Meu marido, olha, é uma luta. Nossa, meu Deus, é uma dificuldade. Descarta. Já fala mal do marido que dorme com ela. Irmãos, nós temos que viver o novo do Senhor, seja no nosso relacionamento conjugal, na nossa vida com Deus, no nosso trabalho, na rua que nós moramos. Nós temos que ser diferenciados, porque nós somos servos do Senhor, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós temos que viver o novo do Senhor, irmão. Nós temos que viver verdadeiramente em novidade. O Senhor nos chama a voltar ao primeiro amor nesta noite, ao primeiro ânimo. Faz um exercício mental aí e lembra quando você era novinho, né? Tem alguns mais novos aqui, mas tem alguns que já caminharam também um pouco igual eu.
Lembra lá do seu começo, quando você aceitou a Cristo. Lembra lá quando você foi convidado para estar em uma igreja. Como que o Senhor falou no teu coração. Quando você se rendeu a Cristo, a sua vida mudou. E seu coração se encheu de alegria, se encheu de ânimo, se encheu de desejo de servir ao Senhor. Que nada, meus irmãos, nada possa tirar a nossa alegria de servir a Deus. As coisas não estão indo bem no mundo. O mundo vai de mal a pior. Nós não podemos deixar o mundo enfraquecer a nossa fé. O Senhor Jesus disse para nós que as coisas ficariam difíceis, mas era para nós perseverar até o fim. Que as coisas não iam ficar melhor. Eu vou esperar que as coisas vão melhorar. Irmão, tu não estás lendo a Bíblia. As coisas não vão melhorar. Vai melhorar quando nós entrarmos nas mansões celestiais com Cristo. Aí sim vai melhorar. Paulo, escrevendo a Timóteo, lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, nós vimos ele falar algumas coisas ali, e ele fala algo terrível, não fala algo maravilhoso não, irmãos. Lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ver o apóstolo dizer algo terrível. Ele fala assim, sabe porém, irmãos, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Esse é o perfil do homem dos últimos dias. Será que nós estamos prontos para viver isso? Se já não estamos vivendo, que eu acho que se piorar um pouquinho mais, vai ser difícil, né? Mas eu acho que é isso, né? Isso não pode tirar a nossa alegria de viver, a nossa alegria de servir ao Senhor, ainda que esse amor vai se esfriando, ainda que essa alegria vai se apagando no coração das pessoas. As pessoas moram nas melhores casas, comem as melhores comidas, aí você vai conversar, são pessoas amargas, que não têm alegria, que não têm paz, que não têm o amor de Deus. Aí você encontra um crente renovado, irmãos, que come arroz, feijão e glorifica o nome do Senhor, porque a nossa alegria não está no que nós comemos, nem no que nós vestimos, nem onde nós moramos, mas no Senhor que salvou as nossas almas e escreveu o nosso nome no livro da vida. Essa é a nossa alegria, é esse renovo que o Senhor nos chama para viver, é essa paz que o Senhor quer colocar no coração daqueles que verdadeiramente entregam o seu coração para Jesus. Que nós possamos voltar ao primeiro amor, que nós possamos entender verdadeiramente qual é o desejo do Senhor para conosco. Salmos, verso 63, vamos voltar um pouquinho para os Salmos, versos 1, nós vamos ver o que diz ali o salmista. Ó Deus, Tu és o Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, aonde não há água. Ó, muitos querem servir ao Senhor na abundância das águas, na alegria da terra. Não, mas a nossa terra é um retrato do que nós estamos vivendo, irmãos, neste tempo presente. Terra seca e falta de água. E aqui nós não estamos falando de coisas terrenas e materiais, mas de coisas espirituais. Tempo de sequidão, tempo de falta de água, mas mesmo assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca, cansado, onde não há água, onde não tem água, não tem vida. Perseveremos em estar no primeiro amor. O primeiro amor é um lugar da onde nós devemos estar. Nós não podemos abandonar o primeiro amor, seja nos relacionamentos conjugais,
relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais e o mais importante de todos, o nosso relacionamento com Deus. Nós temos que viver o novo do Senhor a cada dia, a cada momento, seja em tempos maravilhosos, seja em tempos médios, ou seja em tempos difíceis. Nós temos que estar com o nosso ânimo aceso, ligado, fortalecido, coração cheio de esperança no Senhor, animados em servir ao Senhor, animados em buscar ao Senhor, animados em querer servir a Deus verdadeiramente, irmãos, sabendo que Ele é o nosso Deus, sabendo que Ele é o guarda, Ele que vai guardar as nossas vidas, seja se nós estivermos em abundância ou em dificuldade, independente das situações, Ele é o nosso Deus. Não há nada pior do que você ter um amigo que não é amigo. Quando você tem, Ele está lá. Quando você fica doente, Ele some. Quando você está bem mentalmente, Ele está lá para se alegrar com você. Quando você está dificultoso, está com dificuldades, Ele vai embora. Que amigo é esse? O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, Ele está do nosso lado em todo o tempo. E nós, da mesma forma, temos que retribuir tudo isso. Gostaria de ler outro versículo, um versículo tão maravilhoso que Isaías escreve 700 anos antes de Jesus, antes de Cristo. Isaías capítulo 40, versículo 30 e 31. Nós vamos ver o Senhor falando mais uma vez sobre renovo. Ele diz assim, ó, Isaías 40, versículo 30 e 31. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E aqui está dizendo sobre coisas espirituais. Não importa quantos anos você tem, você vai saltar montes se você estiver renovado no Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. Não é o tempo que vai nos fazer cansar, não é as dificuldades da vida que vai nos fazer parar. Que essa palavra, irmãos, possa chegar no teu coração e entrar no teu coração, não ficar só no ouvir, mas que possa descer no teu coração, que você possa nesta noite se encher de ânimo. Se você, talvez você já até fez isso, mas na hora que você chegar em casa, ou agora mesmo, na hora que você quiser, fala para a tua esposa: eu te amo, você é importante para mim. Sem você, minha vida seria um caos, seria uma loucura. Não deixa de renovar os seus votos. Mas nós vamos orar agora, nós vamos fazer uma oração, e nós vamos renovar os nossos votos com Deus. Você vai lembrar do dia que você abriu o coração para Ele, da alegria que você tinha, do ânimo que você tinha, daquela disposição em servir que você tinha. E você vai falar: Senhor, eu quero de novo tudo aquilo, eu quero de novo aquele ânimo, eu quero de novo aquela certeza que o Senhor está comigo. Eu quero voltar ao primeiro amor. É lá que nós temos que estar. Um coração quebrantado, um coração que não dificulta. O irmão olha torto para você, você vai falar: ô irmão, me deu uma vontade de te dar um abraço. Ele fala: mas como? Eu quero te dar um abraço. Então, esse é o coração com amor renovado. Mas quando você está mais frio ainda, você fala: eu não vou passar longe, não quero nem olhar na cara desse chefe meu aí, que fica me perseguindo. Não, irmãos, renovados, restaurados, a nossa vida difícil se torna mais fácil. O amargo fica doce. A dificuldade não existe. A tristeza não passa perto de nós. A angústia não passa nem perto. A depressão, a ansiedade, esse monte de sentimento fica longe de nós. Nós não estamos preocupados que as pessoas estão prosperando, nós estamos alegres. Mas quando eu estou com o coração triste, eu fico: era para ser eu. Por que não foi eu? Era eu que tinha que ter sido promovido. Mas quando nós estamos renovados em Cristo,
nós vamos lá no nosso amigo de trabalho, parabenizamos ele, ficamos felizes com ele, porque nós somos crentes, irmãos. Nós vamos morar no céu, nós somos servos do Senhor, nós somos aqueles que o Senhor nos chamou para ser filhos dele, nós somos filhos de Deus. Isso tem que encher o nosso coração, tem que fazer com que o nosso amor seja renovado, restaurado. Na sua cabeça, eu quero que você fale com Deus, que você peça a Ele um coração renovado. Eu quero que você peça a Deus que Ele venha restaurar a sua vida novamente. Aonde que está precisando? No casamento? Então clama. Não, é no meu relacionamento com Deus mesmo, então clama. É no meu relacionamento com o meu filho, então clama. É no meu relacionamento profissional, então clama. Aonde está gelado, que o Senhor venha aquecer neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus, como é bom te servir, como é bom, ó Deus, estar na Tua presença, como é bom, Senhor, poder ouvir a Tua palavra e poder deixar ela entrar no nosso coração, ó Pai, e fazer com que nós colocamos ela em prática. Pai, restaura vidas nesta noite. Ó Pai, Tu sabes quem precisa voltar ao primeiro amor. Ó Pai, Tu sabes como nós precisamos voltar, Senhor, à condição de servos do Senhor, ó Pai. Simples, amáveis. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores amigos de trabalho, a sermos melhores esposo, esposa, a sermos melhores filhos, a sermos melhores pais, a sermos melhores patrões, empregados, Senhor, a sermos melhores vizinhos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a verdadeiramente mostrar que somos renovados no Senhor, que verdadeiramente nós encontramos uma nova vida no Senhor, ó Pai. Ó Deus, se alguém nesta noite está cansado de servir ao Senhor, que o Senhor possa renovar neste momento, ó Pai. Que o Senhor possa trazer o ânimo do primeiro amor. Que o Senhor possa trazer o desejo do primeiro amor, ó Deus. Que o Senhor possa restaurar os ânimos, as esperanças, ó Pai. Que o Senhor possa trazer um renovo nesta noite, ó Pai. Um renovo completo, Senhor. Que nós sejamos restaurados e renovados para a glória do Teu nome, do Teu santo e precioso nome. Amém. Amém, irmãos? Amém. Que o nosso servir ao Senhor seja sempre com excelência, sempre com alegria. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos chegando ao final deste culto. Só que antes disso, nós vamos fazer algo não muito agradável. Agradável e nem tanto agradável, né, Marconi? O Marconi, como os irmãos sabem, ele veio lá do norte de Minas, né? E ele servia ali numa igreja batista, né? E a igreja de Januária, né? Uma cidade um pouco próxima de onde ele estava, a igreja está sem pastor. Então a igreja convidou ele para ser o pastor dessa igreja. Então ele está indo para pastorear uma igreja lá em Januária, né? Então nós vamos orar por ele, né? Pela irmã Ana, né? Nós vamos estar agradecendo a Deus pelo tempo que eles serviram aqui, né? Eles estarão viajando na quarta-feira, né? É pertinho, né? Quantos quilômetros? 1000 quilômetros. É lá onde o vento faz a curva e volta para São Paulo. Brincadeira, mas é hoje, né? Então nós vamos orar pelo nosso irmão, pela sua esposa, para que o Senhor guarde ele ali, na onde ele está indo, que ele seja uma bênção naquele lugar, que ele ganhe muitas almas para o Senhor naquele lugar. É um lugar pobre, é um lugar difícil, né, dificultoso, mas nós sabemos que Deus vai guardar ele ali, né? Ele está indo coberto pela igreja batista da comunhão, né? Então ele vai ser cuidado por eles, vai receber as nossas orações, e quando nós pudermos, vai ser um parceiro
nós estaremos quando ele necessitar, nós poder ajudar o nosso irmão nessa obra também, assim nós faremos, né? Mas ele não está indo desamparado, né? Deus está cuidando dele, Deus preparou tudo para ele estar indo, né? Ele fez isso em oração, nós oramos muito, estamos orando já há uns 2, 3 meses sobre isso, né? E certamente o Senhor irá conduzi-lo bem, e ali ele vai ganhar muitas almas do Senhor. Amém, irmãos? Então nós vamos convidar o irmão Marconi, a irmã Ana, para estar vindo aqui à frente. A Vaninha queria falar alguma coisa, né? Isso, a Vaninha queria falar. Vem aqui, Marconi, vamos orar por vocês. Nós sabemos que a obra de Deus é maravilhosa, né? É uma coisa linda de fazer, irmãos. Mas tem, né? Tem os abrolhos no meio do caminho, e eu tenho certeza que não vai aparecer nenhum, né? Vai ser tudo Deus. Eu marquei porque senão eu esqueci. Falei parando, eu já chorei muito, né? Mas é uma homenagem. Queridos amigos, Marconi, gratidão ao Senhor pela vida de vocês. Nossa amizade é de longas datas, mas Deus permitiu estarmos servindo ao Senhor junto nesses últimos meses. Estou em um misto de emoções, de tristeza por vocês estarem indo embora, e alegria por estarem indo fazer a vontade do Senhor. Estarão em uma nova empreitada, no recomeço da obra do Senhor. Nesses meses com vocês, nos ensaios e nos louvores, aprendi mais sobre a humildade e sobre o temor do Senhor. O Senhor trouxe vocês para realizar um sonho que estava no meu coração, que é o projeto Acordes. Sei que vocês plantaram a semente e sei que o Senhor fará florescer esse projeto. Quero agradecer por tudo que vocês fizeram por nós na equipe de louvor. Tenho certeza que hoje estamos melhores. E agradecer também por todos os alunos que foram formados. Espero que eles, a partir de agora, continuem a estudar e se aperfeiçoar naquilo que já foi proposto para eles. Desejo que vocês sejam abençoados e que o Senhor vos dê sabedoria para lidar com todas as situações. Deixe Filipenses 1:6. Tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te esquivas do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, vamos ficar de pé então. Vamos orar por esse casal para que eles sejam abençoados, não porque eles já são, né? Que eles sejam guardados e cobertos pelo Senhor, aonde eles estão indo, né? Nesse lugar onde tem uma grande necessidade de obreiros, né? E aqui, graças a Deus, né? Falei para ele, vai fazer falta, mas tem mãos aqui, né? Graças a Deus, nós vamos continuar a obra do Senhor. A obra de Deus não para, né? Ela é dinâmica. E poderoso é o Senhor para também mandar para ele muitos obreiros aonde ele está chegando. Ele está chegando em um lugar que a igreja praticamente está vazia, não tem ninguém. Então ele vai começar o trabalho, irmãos. Então é uma tarefa, né? Abençoada. Amém? Então estenda suas mãos para cá, vamos abençoar o nosso irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno e poderoso, Deus de maravilha, Deus de misericórdia, Senhor, na Tua presença nós queremos Te agradecer, Senhor, por este momento alegre, por esse momento feliz, ó Pai, não de uma despedida, Senhor, porque nós sabemos a facilidade de comunicação que nós temos nos dias de hoje, mas, Senhor, o momento de que Ele vai para um outro lugar te servir, e nós clamamos que a Tua mão esteja sobre a vida do Marconi e da irmã Ana, Pai, que eles possam ser cuidados, sustentados pelo Senhor, ó Pai, para que a Tua mão esteja ali sobre eles, ó Deus. Que o Senhor possa derramar bênçãos sobre a vida deles, que eles possam ver o agir do Senhor, que eles possam ver, Senhor, o mover do Senhor na vida deles, que em nenhum momento eles possam olhar para trás, em nenhum momento eles possam pensar em desistir, ó Pai, mas que eles possam estar, Senhor, animados em fazer a Tua obra naquele lugar, que eles possam sentir, Senhor, que a mão do Senhor estará junto com a deles, ó Pai, que
que o Senhor será um com eles ali, ó Deus. E nós saberemos e veremos, Senhor, o fruto do trabalho da mão deles, ó Pai. Nós veremos uma igreja cheia naquele lugar, uma igreja próspera naquele lugar, ó Pai. Uma igreja da qual nós veremos, Senhor, saberemos e veremos através do que o Senhor vai fazer ali. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, que os irmãos possam cumprimentá-los e desejar a eles o melhor de Deus na vida deles. Amém, irmãos? Glória a Deus. E depois, Marconi, nós faremos uma oferta da nossa igreja para essa nova igreja, tá bom? Vai ser uma bênção. Vou esperar um dia melhor. Final de mês vai ser, mas nós vamos fazer isso melhor. Vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Eu acho que isso é tudo, né? Desafios. Quarta-feira nós teremos o nosso culto de oração. Teve Copa do Mundo. Tinha um monte de irmão orando aqui. Os irmãos estão escolhendo mais orar do que ver o jogo, né? Glória a Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é maravilhoso. Nós não tem que ver jogo não, irmão. Não é isso que o pastor está falando não, viu? Não é isso não, tá? Não sou quadrado não. Os irmãos podem ver jogo sim, é muito bom. Torcer lá para o Brasilzão. Mas tem culto? Vamos vir aqui. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Então vamos, quarta-feira, né? Não tem jogo não, né? Quarta não, acho que é segunda, né? É amanhã, 2 horas. Então, quarta-feira nós temos o nosso culto de oração. Na quinta-feira tem o trabalho das nossas irmãs, né? O projeto Dorcas. Na sexta nós temos o nosso estudo bíblico. Os irmãos são convidados. Estamos encerrando, finalizando a carta de Paulo aos Efésios. Depois iniciaremos outra grande carta para aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. No sábado teremos o nosso encontro dos jovens às 19 horas. E domingo de manhã a nossa escola bíblica domingo. Os irmãos não esqueçam, venham, vamos aprender a palavra de Deus. Estamos também encerrando vai ser a última aula no próximo domingo. Depois iniciaremos um novo ciclo de estudo, né? Uma nova temática para aprendermos, né? A palavra do Senhor. Não deixem de aprender e de buscar o Senhor. Amém, irmãos? Então vamos orar, já nos despedindo, indo aos nossos lares. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esta noite maravilhosa, te agradecemos pela tua palavra que veio aos nossos corações, que nós possamos ter, Senhor, um renovo maravilhoso, que nós possamos, Senhor, renovar os nossos votos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, Senhor, com o Senhor, ó Pai, que nós possamos continuar vivendo o novo do Senhor, ó Pai. Dá-nos uma semana de renovo, de recomeço, ó Pai, em toda a nossa maneira de viver. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém? Fale assim com a sua mão, eu vou dar a bênção apostólica, depois estarei indo à porta para cumprimentar cada um dos irmãos. Não saiam antes de eu estar indo à porta e poder cumprimentá-los. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos vós. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos, uma semana maravilhosa. Os nossos visitantes sejam sempre muito bem-vindos nesta casa.